RP Comunicação apresenta Pode Debater. Um oferecimento: Marque-se, Marcas e Patentes. Colégio Aquarela. Estatex, Uniformes e Esportes. E Vaoro Arquitetura. Estamos começando mais um Pode Debater, diretamente aqui da RP Comunicação, a nossa agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo e um estúdio de podcast fantástico para você criar os seus conteúdos, né? Esse Pode Debater, eu tenho a honra, gente, de ser a galera que está aqui conversando com os candidatos, né? E a gente sabe que esse espaço de utilidade pública, esse espaço criado aqui, que de fato é inédito, nenhuma agência, nenhuma produtora, nenhuma emissora de TV abriu esse espaço aos candidatos a vereador. Não que eu saiba, se tiver, eu tiro o chapéu e parabenizo, mas até agora eu não conheço nenhuma empresa do segmento de comunicação que abriu espaço realmente ao maior número de candidatos a vereador para conversar exclusivamente da campanha dele. Para que você, amigo eleitor, amigo cidadão de Foz do Iguaçu, possa tomar a melhor decisão no dia 6 de outubro, né? Já estão, acredito eu que nós chegamos à marca já de 90 entrevistas dentro de 40 dias. Então é um número muito expressivo de episódios de podcast dentro de um curto espaço de tempo. A gente está aí com os episódios desde o dia 16 de agosto, que foi o dia que começou a campanha política de fato, e a gente realmente tem se dedicado a esse propósito, né? De crescer como empresa e de contribuir com a sociedade. E a gente sabe, quanto mais a gente contribui, mais a gente cresce. Mais a gente cresce, mais a gente pode contribuir também. Então, esse espaço aqui, ele foi criado para que, como eu havia comentado, para que os candidatos a vereador pudessem se promover. A gente sabe que um tempo de TV é pequenininho. Quem tem TV, né? Quem tem tempo de TV. E quem tem um tempo de TV é no máximo 30 segundos. Aqui a gente vai ter 30 minutos para conversar com os candidatos a vereador da nossa cidade, de uma forma mais descontraída, de uma forma diferente, com 9 pautas aqui que a gente considera relevante. A gente sabe que a máquina pública é sistêmica, se eu melhorar uma parte, vai melhorar outra. Então a gente pensa que se essas 9 áreas aqui ficarem legais, várias outras, consequentemente, também irão ficar. A RP Comunicação não levanta nenhuma bandeira partidária de partido A, B, C ou D, de direita ou de esquerda, e muito menos de algum candidato. A ideia aqui é que realmente o candidato se promova e você tome a melhor decisão no dia 6 de outubro, né? Você tome a melhor decisão, não aquela decisão paga, não vende o seu voto, tá? Não troque o seu voto por um botijão de gás, por uma dentadura, tá bom? Seja honesto com o seu voto, porque é aí que a gente começa a fazer a coisa certa, tá? E hoje, para que a gente possa falar um pouco mais desse espaço democrático aqui, nós estamos com a pedagoga Rejane, do União Brasil. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Que isso. Candidata, a gente tem aqui 9 pautas, como eu havia comentado, né? O seu tempo aqui, ele é de 30 minutos e ele começa agora. A primeira pergunta é: quem que é a pedagoga Rejane e por que você decidiu entrar nessa loucura de corrida eleitoral? Bom, como você disse, eu sou pedagoga, né? Eu me formei na UniOeste, em pedagogia da primeira turma, e entrei nessa área da educação há 20 anos já. Trabalho em algumas escolas aqui da região, que é o Jorge Schimmelfeng e o Colégio da Polícia Militar. E dentro da nossa área da educação, a gente vê muita coisa, né? A gente trabalha com crianças, jovens, adolescentes de vários lugares da nossa cidade. Então, a gente acaba vendo as demandas sociais existentes, né? Situações de saúde, transporte, dificuldade de arrumar um emprego. E na área da educação, todo professor, ele sempre está ali ajudando os alunos, não tem jeito. A gente está ensinando, mas a gente está tentando ajudar a família do jeito que pode. Então, vendo isso, né, o pessoal do União Brasil me convidou para ser candidata a vereadora. E foi aí que eu vim parar na política. Porque me disseram assim: você já faz tanto nos bastidores, vamos dar a cara a tapa e vamos fazer na linha de frente. Falei, por que não, né? Então, eu sou mãe também, tenho um filho autista e sou uma pessoa guerreira, trabalho desde sempre, desde muito jovem, e gosto de ajudar
Acho que a cidade precisa de gente nova na Câmara Legislativa, né? Para que a gente possa aproveitar o melhor que a nossa cidade tem, fiscalizar, propor bons projetos. E como já tenho conhecimento de várias situações assim, acredito que eu vou poder fazer um bom trabalho. Que bacana, candidata. Que Deus abençoe muito Amém. a sua jornada e que seus objetivos sejam alcançados, viu? Vamos lá, então. Vamos bater um papo aqui. Bora. Vamos sortear as nossas pautas e vamos começar já com... Falando o quê? Falando o que ela entende, né? Falando de educação. Ai, que maravilha. Olha aí. Vamos começar falando... Inclusive, um forte abraço a todos os professores da rede de educação. A gente sabe que vocês são uns heróis, viu? Parabéns por tudo que vocês vêm fazendo para a nossa sociedade. Sem vocês, ninguém vira nada. Candidata, você acredita que pode ser feito... O que você acredita que pode ser feito como projeto de inclusão nas escolas que possuem crianças com autismo, deficiência auditiva, baixa visão e outros transtornos e comorbidades? Agora você falou bem da minha área, que é a inclusão, né? Essa é a minha bandeira. Então, assim, quando eu fiquei sabendo que o meu filho era autista, ele tinha 4 anos. Cai um balde de água fria na cabeça da gente, porque isso comigo aconteceu há 14 anos atrás. Não se falava muito da inclusão, nem do autismo, né? Eram tabus. E foi muito difícil buscar os direitos, porque você tem que ir a vários lugares. É um neuro, é um psicopedagogo, é um advogado, é a terapia, é você sair do seu emprego para levar na terapia, é ter a empatia das pessoas. Então, assim, muita gente hoje vive essa realidade que eu vivi há 14 anos. E de forma mais intensificada, né? Porque nasceram mais crianças autistas, tem se diagnosticado mais, especialmente na rede municipal. Nós temos muitas crianças, muitas crianças. Se eu não me engano, 90% das crianças das salas de recurso hoje do município são autistas. E a inclusão é uma área que ainda demanda muito investimento, né? Ela é bastante complexa, mas se ela não é realizada, a criança perde muito. Então, o quanto antes a criança receber essas terapias, melhor é para a criança, para o desenvolvimento da criança e para as famílias. Mas a maioria das famílias, os pais, os responsáveis, trabalham o dia todo. E para eles sair do emprego, muitas vezes aquele chefe, a pessoa que contratou, não tem muita empatia, né? Do pai ficar correndo atrás, a mãe ficar correndo atrás disso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um centro integrativo no município, né? Já passou da hora da gente olhar a inclusão dessa forma totalitária. A gente precisa de um lugar onde o pai, a mãe, a escola vá em busca de todas as situações de terapias, dos seus direitos. Então, eu tenho essa ideia, que é colocar em prática esse projeto de um centro integrativo para atender as crianças, não só com autismo, mas como você falou, surdas, né, cegas, que lá tem advogado, assistente social, psicólogo, que tenha um neuro, né, para dar todo aquele encaminhamento inicial num lugar só, para que aí a família busque as demais condições. Então, em primeiro lugar, é isso que eu penso em estar lá na Câmara como um projeto principal. É claro que a gente pode ir fazendo isso também nas escolas, né? Hoje existe muito a discussão da escola integral e ela não pode ser um depósito de criança como vem acontecendo. Só, né, os professores estarem lá com um monte de criança o dia todo. Não, ela precisa ter uma estrutura boa, ela precisa ter outras atividades além da ensinada em sala de aula. Então, essas crianças precisam de um atendimento diferenciado. Os professores também precisam de uma formação melhor para saber como que está acontecendo com o aluno dele, quem é o aluno dele, né? Uma investigação ali. Porque não adianta você falar assim, todo autista é igual, por exemplo. Não é, cada um é diferente. E você precisa estar preparado, você precisa ter essa investigação, compreender o que passou nessa família, sabe? É um processo bem complexo. Então, é preciso dar suporte às escolas para que elas atendam, de fato, a inclusão como inclusiva, né? Não só no papel, porque o que acontece hoje é isso. Mas esse é o meu principal projeto, é esse centro, para que esses pais não desistam, porque muitos pais acabam desistindo. E essas crianças só vão receber as primeiras terapias quando elas estão lá no 6º, 7º ano. É muito tarde, a criança já perdeu toda aquela parte ali até 4 anos em que o avanço dela pode ser enorme, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa quanto a isso, porque é uma realidade... Eu fico pensando nessas crianças sem diagnóstico, porque não tem neuropediatra, é um problema já que se alastra já para a área da saúde também, né? É uma fila enorme, né, para o neuropediatra. E se não tem atenção, gente, para a criança, como que é o adulto com autismo, né? Ele tem... Já está esquecido, ninguém olha para o adulto também com autismo. Posso seguir, candidata? Bora lá. Vamos lá, vamos falar de mais uma pauta aqui, vamos falar agora de cultura e lazer.
Quando a gente fala de cultura, a gente tem muito a se falar, né? Porque a gente tem aqui em Foz do Iguaçu mais de 90 etnias, tem o pessoal da Unila e tudo mais, né? Tem músicos locais e lazer, gente. A gente tem espaços de lazer em Foz do Iguaçu? Vamos lá. Candidata, qual espaço público que você gosta de passear em Foz do Iguaçu com a família? Você acredita ser possível criar uma proposta para aumentar os espaços públicos de lazer, como parques, bosques, lago, vegetação? Então, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu já visitei muitos bairros de Foz, muito. E comecei justamente pelos bairros assim que estão mais abandonados. E essa é uma situação com relação, especialmente a parques que você estava falando, visitar com a família, né? Essa é uma reivindicação da maioria da população desses bairros mais afastados, né? A gente tem o Gramadão, que é um parque lindíssimo lá no meio, mas que nem todo mundo tem condição de se deslocar até lá, né? A gente tem outros pequenos parques em algumas regiões da cidade, mas falta muita coisa a ser feita, muita coisa. Então, precisa a construção desses espaços nos bairros para que as crianças possam brincar, possam se divertir. A gente vê muitas crianças na rua com uma redinha, uma latinha, né? E por que não um campinho de futebol, um espaço de parquinho para as mães levarem os filhos com árvore? Foz do Iguaçu é tão quente, né? E a gente percebe essa necessidade. Então, eu acho que falta um investimento nesse tipo de infraestrutura aqui em Foz. Exatamente. Né? A gente tem ali o exemplo Bosque Guarani abandonado agora, né? Sim, um espaço maravilhoso no centro da cidade. E aí, se a gente for elencar, vai para Monjolo, vai para Parque Remador e assim sucessivamente. Sim. E até nos bairros, a gente tem tanto terreno, tanta coisa que a prefeitura possui, poderia ser feito um melhor investimento. Exato. A Praça da Bíblia, é um lugar hoje que está ali abandonado, sem pouco ou quase nada policiamento, que as famílias deixaram de frequentar, muita família deixou de frequentar. Ali poderia ser um parque maravilhoso, abrangeria várias regiões ali, né? Vamos lá, candidata, peguei mais uma pauta aqui, vamos falar agora de segurança. Gente, eu quero saber como é que tá a segurança aí no teu bairro. Deixa nos comentários para nós como que tá a sensação de segurança. O que você acha que um turista sai daqui de Foz? Qual que é a impressão dele que ele leva da cidade, né? Vamos ver qual que é a pauta. Candidata, Foz registra quase 20 ocorrências de violência contra a mulher todos os dias, fora as que não são registradas. Como vereadora, quais sugestões você teria para prevenir a violência contra a mulher na nossa cidade? Olha, isso é uma questão de conscientização, né? A violência contra a mulher, ela aumentou muito nos últimos anos, especialmente a pandemia. A gente que estava ali na linha de frente, nas escolas, escutava muito essa questão das crianças, não só contra a mulher, mas contra a criança também, né? E a prevenção, ela é, acima de tudo, informação. Então, para prevenir, a gente precisa informar o que essa mulher, o que essa pessoa que está sofrendo a violência pode buscar, onde ela pode encontrar um caminho de apoio. Porque muita gente não conhece, acha que é só a delegacia, acha que é só indo lá fazer a denúncia, mas ela tem direito a outros apoios que ela pode estar buscando. Então, falta essa informação. A gente pensa que as pessoas, todas têm esse esclarecimento de onde buscar ajuda. E muitas vezes não tem. Ela está vivendo tanto desespero, tanta essa situação, que ela já não enxerga mais para onde ir, né? Então, a gente precisa, especialmente, trabalhar isso na escola, trabalhar isso em postos de saúde, em lugares públicos onde essas pessoas possam ter acesso, usar as mídias, né? Existe o Disque Denúncia, mas divulgar isso mais, né? Eu, outro dia, dei a sugestão aqui até do botão de emergência, né? Em restaurantes, Sim. hotéis, motéis, até lojas de roupas femininas, onde que elas podem pedir ajuda de alguma forma. Né? Existem muitas campanhas, né? Dos sinais. Se você vai em alguns bares, dentro do banheiro feminino, né? Existem algumas dicas, assim, que você pode estar sinalizando a questão da violência, né? Mas para sinalizar isso, a pessoa precisa se sentir segura. Exatamente. Ela precisa saber que, de fato, ela vai ter aquela proteção, né? E é isso que ela precisa conhecer. Se acontecer isso, você vai estar amparada assim, assim. Então, às vezes a pessoa não faz porque ela não reconhece essa segurança. Não sabe qual que vai ser o processo. Candidata, eu queria dar um tempinho aqui para dar um recado muito importante, que é o recado da Marques Marcas e Patentes. Você quer registrar uma marca? Você quer criar um produto, um serviço? Tem uma ideia bacana? Você fez um podcast, quer registrar o nome do podcast? Fala com o pessoal da Marques. Dá uma olhadinha aí nesse recado. Ei, a sua marca é como um filho. Não basta só dar um nome.
é preciso registrar. Assim como cada cidadão precisa do registro do seu nome, a sua empresa também precisa de um registro exclusivo que proteja e valorize a sua marca. Registrar a sua marca é concretizar o seu sonho como empreendedor e ter a tranquilidade que o seu negócio vai crescer de forma segura. Não deixe a sua marca vulnerável para que outro registre aquilo que você conquistou com tanto trabalho. Nós aqui da Marx aguardamos você para proteger o seu bem maior. Marx Marcas e Patentes, a sua empresa que vai... A empresa, aliás, que vai prevenir o nome do seu negócio. Ela que vai guardar com todo carinho, com todo amor. E você pode ficar tranquilo em fazer fachada, em fazer crachá para a equipe e tudo mais. Tem muita empresa perdendo dinheiro fazendo tudo isso antes e perdendo o nome da empresa depois. Vamos lá. Dando sequência aqui, o nosso Pode Debater hoje com a pedagoga Rejane do União Brasil. Vamos falar de assistência social, candidata. A gente está numa situação onde que talvez é o maior índice de moradores de rua que Foz do Iguaçu está passando, né? Eu acho que não teve outra incidência na mesma magnitude. Candidata, quais ações você propõe para melhorar o acesso da população a serviços da assistência social nas áreas rurais e nas áreas mais periféricas da cidade? Olha, eu acho que é preciso ir a campo. Assistente social, ele não tem como trabalhar só dentro de uma secretaria, dentro de um lugar fechado, com aquilo que levam até eles. Eu acho que a assistência social, ela precisa ir a campo. E a gente vê pouco isso em Foz do Iguaçu. Você citou a situação dos moradores de rua. Eu tive conversando com muita gente morador de rua. Inclusive um rapaz que é morador do Bubas. Encontrei ele na rua, né? Ele foi pedir um prato de comida. E eu perguntei por que ele estava na rua. Ele disse que perdeu a esposa e o filho no parto dela, né? E desde então ele se tornou dependente de álcool. E não via a situação para voltar. Não via algo que lhe ajudasse a voltar, a tirar, né, ali da situação do alcoolismo e tal. Então, a gente vê muitas pessoas irem parar na rua por algum problema emocional, por algum trauma, alguma situação específica que aconteceu. Porque os moradores de rua de Foz não são todos vindos de fora, como o pessoal acredita. Tem muita gente que é a população de Foz aqui e que não recebeu uma assistência, sabe? Procurou ajuda, às vezes, num posto, estava com uma situação igual a esse rapaz emocional, necessitando de ajuda, e não conseguiu. Demorou muito a fila, né? Não recebeu a terapia necessária, entrou em depressão e foi parar nessa situação de rua. Então, eu acho que a gente precisa dessa investida, dessa assistência, ir nos bairros, verificar essas pessoas que estão por lá, verificar esses casos, né, que acontecem, que levam as pessoas à depressão, ao uso de drogas, para poder captar a informação correta, captar a informação específica, para que a gente atue ali, sabe como você vai numa cirurgia incisiva, o problema é esse, vamos fazer isso. Então você tem que ir lá, o problema é esse, nós vamos fazer isso. E dispor aí, né, da demanda de profissionais. E tem muito profissional capacitado dentro dessa área em Foz do Iguaçu, muito. Na área da saúde é vasta, eu trabalho com enfermeiros, então eu conheço bastante isso, né, no Jorge Schimmelfennig a gente tem o curso técnico em enfermagem, então a gente trabalha com enfermeiros, eles estão nessa linha de frente. Eles recebem essas pessoas em situação emocional muito grave. E eles dizem isso. Isso seria resolvido se mais gente fosse até esses bairros e verificasse isso e indicasse os tratamentos, né? Fizessem lá uma triagem correta para a gente poder encaminhar os casos mais graves. A gente sabe que quando se trata de pessoas, vidas. E daí não é uma receita de bolo. Não. Que serve para um, muitas vezes não serve para outro. Exatamente. Né? Tem que realmente olhar caso a caso. Caso a caso. Né? E assim, tudo que... Você não consegue melhorar aquilo que não é medido, né? Então tem que saber de fato quais são... Não pode ser algo genérico, tem que ser algo específico. Exatamente. Vamos pegar mais uma pauta aqui, candidata, e vamos debater, vamos conversar, vamos falar de mobilidade urbana e infraestrutura. Né? Isso tá difícil em Foz, hein? A gente está vivendo uma situação onde que também meio que sem precedentes, né? Onde que nunca vi a situação dos ônibus, né? O pessoal parece que anda enlatado dentro dos ônibus. Os horários de pico em Foz do Iguaçu já não são mais os mesmos. Você pensa em algum projeto para minimizar os problemas com os congestionamentos e melhorar o trânsito da cidade?
Você consegue identificar, candidata, algum ponto específico que deveria ser melhorado? Ai, tem vários. Olha, eu vejo hoje a questão da mobilidade em Foz, não são só a questão dos ônibus, né? A gente tem as obras que estão sendo feitas, né? Tanto na Estrada das Cataratas, a gente vê lá na Tancredo Neves. Eu levo meu filho todos os dias, que ele estuda lá dentro do PTI, na Unila, e eu perco 40 minutos daqui até a Itaipu, lá a Barreira. E a gente vê isso com ônibus atrasado. Chego lá, tem vários estudantes no ponto. Pessoal, por que vocês estão parados? Não, o ônibus ia passar tal hora, mas não passou por causa disso, daquilo, da obra. Então, a gente vê hoje as pessoas não usando o transporte público porque não confia nessa questão de chegar no horário do seu trabalho, do ônibus passar sem estar lotado, né? E às vezes não parar, que acontece. Eu vi muito esses relatos. Então, o Zé Elias, por exemplo, ele tem essa proposta da tarifa zero, né? E melhorar essa condição aí do transporte. Eu acredito que é muito viável essa proposta dele. Mas a gente precisa também, aqui em Foz, usar uma coisa maravilhosa que as pessoas já vêm fazendo em outras cidades. E Foz tem potencial para isso, que são ciclovias. Tem muita gente em Foz que já vai trabalhar de bicicleta, volta. Eu mesma adoro uma bicicleta. Então, a gente precisa investir nessas situações alternativas também. É muito carro. Se você parar e ficar olhando a rua... a maioria é uma pessoa só dentro do carro. Sabe que quando eu pegava uma curiosidade, eu queria ter uma Kombi, né? Porque eu peguei ônibus muito tempo na minha vida. Estudei na UniOeste, 4 anos. A gente ia de cidade de Nova Ponte, lotado, igual você falou. Parecia uma lata de sardinha. E voltava, chegava em casa muito tarde já. E eu queria ter uma Kombi para ir pegando todo mundo, porque era uma tristeza, chuva, frio, você ficar no ponto de ônibus. E essa situação que você está dizendo dos horários de pico de ônibus, a gente vê também com os alunos do setor noturno, né? Eu tenho muito aluno que sai aqui do Jorge 11 horas e se eles não conseguirem pegar um determinado ônibus, eles vão chegar em casa quase 1h da manhã. Né? Então, é preciso fazer de novo um estudo. Eu sei que tem muita gente competente ali no Foz-Trans. Eu tive ali, né, no Foz-Trans também, em uma reunião. E a gente vê que o pessoal tenta trabalhar para melhorar isso. Mas falta ali também, né, a partir da gestão pública. Então, a questão do transporte, da mobilidade hoje em Foz é gestão. A gente precisa melhorar a gestão nisso. É a primeira coisa. A gente vê os loteamentos aumentando, mas essas linhas de ônibus não acompanham tudo isso, né? E aí, né, teria que colocar mais ônibus, deslocar, explicar para a população. A gente ouviu um dos responsáveis no Foz-Trans explicando uma situação em Três Lagoas. Ele disse, se deslocar o ônibus assim, o pessoal vai ter mais ônibus, vai ter em mais horários, mas a gente fez e o pessoal não gostou, por isso. Mas ninguém foi lá falar com o pessoal, olha, a gente está fazendo isso para melhorar, sabe? Essa informação, quando a gente trabalha com pessoas, eu trabalho há 20 anos com pessoas, você precisa dizer o porquê, sabe? Não é só jogar nas costas da população uma situação. Gente, nós vamos fazer assim, para isso, para que a população entenda que é o coletivo que está sendo atendido, né? Se você explicar, tranquilo, as pessoas vão entender. Mas quando não se explica nada, parece uma coisa individual, né? Exatamente. Cada um toma para si só o seu problema. Porque é uma coisa do ser humano olhar, né? Primeiro para o seu problema e tal. Mas quando você entende que o coletivo é necessário, que vai beneficiar mais gente do que prejudicar, então falta isso, falta para essa mobilidade melhorar a informação, fazer os remanejamentos, igual você disse, ir nesses bairros novos que foram construídos. Tem bairro que, como o Jardim Alvorada, eu estive lá, não passa ônibus lá dentro, né? E não tem farmácia, não tem lotérica, não tem posto de saúde, não tem nada no bairro, não tem um mercado no bairro. Não entra na rota, né? Exatamente. E então, eles têm que caminhar até lá, quase na BR, para poder pegar um ônibus para ir até Três Lagoas, que é o bairro da frente. Sabe? Não tem noção isso, não tem nexo, uma coisa assim. Então, é preciso sim esse estudo, né? Para melhorar. E ciclovia para poluir menos. Até os aluguéis de bicicletas, né? Nossa, quanta coisa, né? Poderia ser... Vamos lá então, candidata. Vamos falar de um problema também que vem se alastrando há muitos anos já, que é a saúde pública, gente. A saúde está respirando por aparelhos em Foz do Iguaçu. Tá na UTI. É muita espera, é muito descaso com quem utiliza da saúde pública, pessoas morrendo em filas esperando um exame. Candidata, no seu ponto de vista, quais projetos poderiam ser criados para enfrentar os problemas com a falta de profissionais que hoje a saúde de Foz do Iguaçu enfrenta? A gente vê que Foz não tem falta de profissional. A questão é a gestão.
Como eu te disse, conheço várias pessoas que trabalham na área da saúde, estão ali dentro do hospital municipal. E estivemos nesses lugares também. Os mais de 30 bairros que eu visitei, o primeiro ponto a ser colocado para eles como prioridade é a saúde, colocado por eles, né? É a saúde. E muitas vezes no hospital, por exemplo, falta insumo para fazer um exame. A gente tem a máquina, a gente tem o profissional. Nossa. E falta o insumo. Então, gerir melhor os recursos que vêm para a saúde. A saúde em Foz do Iguaçu recebe muito recurso. Aliás, Foz recebe bastante recurso, né? Em todas as áreas. Então, é explorar melhor isso, né? Existem vários candidatos falando da questão da federalização do hospital municipal, né? Foz precisa de mais hospitais. Precisa, acredito eu, de pessoas que estejam visitando essas casas, né? Existe ainda a questão da saúde da família ali, mas isso precisaria intensificar. Às vezes uma pessoa vai lá no hospital para fazer um curativo e ela fica na fila. E isso poderia ser resolvido em outros pontos estratégicos do seu próprio bairro, né? Como a criação de mais postos de saúde, de mais UBS, de UPAs. Então, precisa investir nessa parte de infraestrutura na saúde. Eu acho que profissionais nós temos. Precisa valorizar mais esses profissionais e ter uma infraestrutura melhor, especialmente nos bairros, para que não se concentre num só local, né? Isso aí, candidata. Eu queria dar um tempinho aqui agora para falar de um recado muito importante, gente, que é do Colégio Aquarela. Dá só uma olhadinha na estrutura que esse colégio tem. Se o que você busca para o seu filho é uma educação inovadora, que vai além do tradicional e capacita para os desafios do futuro, o Colégio Aquarela é a escolha certa. Com abordagem lúdica e uma estrutura cuidadosamente pensada para atender a todos os aspectos do desenvolvimento infantil, estamos preparados para formar cidadãos mais conscientes, criativos e capazes de transformar o mundo com soluções inovadoras. Então, se assim como nós, você deseja garantir as melhores oportunidades para um futuro brilhante, agende sua visita e venha conferir tudo de pertinho. Aquarela há mais de 30 anos dando um show na educação aqui na nossa cidade, viu? É uma estrutura fantástica, uma equipe de excelência. Fala com a Edith, a família dela vai te atender e vai te prestar um serviço de excelência para você e toda a sua família. Vamos dar sequência aqui ao nosso Pode Debater hoje com a candidata pedagoga Rejane, do União Brasil. E nós vamos falar do que hoje? Desenvolvimento econômico e emprego. É outra situação aqui, viu? Porque, deixa eu ver até o que vai sair aqui, para eu não dar um spoiler antes, né? Vamos lá. Capacitação profissional e oportunidade é o que todo jovem quer para crescer na vida e ser alguém. Candidata, quais projetos e parceria você acredita que seria efetivo e viável para capacitar o jovem aprendiz hoje? Olha, agora você falou de uma coisa que eu escuto sempre deles, né? Porque eu trabalho com adolescentes até 18 anos e é isso que acontece. Eles vão para buscar o seu primeiro emprego e eles ouvem o que? Você não tem experiência. Mas as empresas precisam dar essa primeira oportunidade, afinal todos nós já tivemos essa falta de experiência, né? E já trabalhei com a parte de educação privada também. É muito mais significativo você pegar uma pessoa, às vezes, sem experiência e colocar nela aquilo que você deseja no profissional que você quer contratar, você capacitar ali, né? Do que você pegar, às vezes, uma pessoa com experiência que não está querendo aquele emprego. É só um cabide para ela, né? Mas, para essa formação, eu acredito que a gente pode explorar muito a questão dos cursos técnicos hoje. O Estado do Paraná investiu muito em curso técnico. Foz abrange vários cursos técnicos interessantes, tanto pós-médio como integrado ao ensino médio, né? Eu mesma trabalho com curso técnico em farmácia. A escola que eu trabalho também tem o curso técnico em administração, o curso de técnico em enfermagem, que é um pós-médio. E a gente vê que falta parceria, né? Falta uma parceria do Estado com o município mesmo. A gente tem uma parte, inclusive, na coordenação dos estágios desses cursos técnicos, que é responsável pela empregabilidade.
E a gente vai atrás das empresas, mas a gente não tem essa receptividade para a gente empregar esses jovens. E muitas vezes, eles são os únicos que trabalham na família. Eles já estão trabalhando num bico aqui, num bico ali. E se eles tivessem um emprego sério, que alguém, né, desse credibilidade, com certeza eles iam apresentar um ótimo resultado. Então, a gente poderia, sim, fazer parceria com várias empresas de Foz do Iguaçu. Eu acho que os empresários de Foz precisam ter um olhar mais carinhoso, né? Com os jovens da cidade, porque mão de obra hoje de qualidade é difícil, né? E, inclusive, essas empresas poderiam estar trabalhando junto com a gente nessa questão da formação, né? Eu vejo que falta também, candidata, uma parceria público-privada, iniciativa privada estar em parceria com o município. De repente, o município, sei lá, batendo algum imposto e tal, para que as empresas possam capacitar também os colaboradores, né? Os colaboradores não, os candidatos àquela vaga, né? Vamos lá, então, vamos dar sequência aqui ao nosso Pode Debater. Vamos falar de turismo, candidata. Turismo que é a veia propulsora da economia da nossa cidade. A gente sabe que hoje mais de 60% talvez da economia é movimentada pelo turismo. Várias famílias dependem desse viés. E você que não depende do turismo, diz aí no comentário como é que seria hoje o seu trabalho sem o turismo em Foz do Iguaçu. Foz é uma cidade linda, cheia de belezas como as Cataratas, Parque das Aves, Marco das Três Fronteiras, Itaipu, e está prevista a chegada de um dos museus mais importantes da arte moderna e contemporânea lá de Paris para 2026. Você acha que as vias urbanas, entrada da cidade, fazem jus a uma cidade turística, comparado com Gramado, no Rio Grande do Sul, comparado com Campos do Jordão, em São Paulo, que não possui a metade das atrações que Foz tem? O que você acha que poderia ser feito como projeto para a nossa cidade ser ainda mais apresentável, fora dos cartões postais? Agora você tocou num ponto importante, né? Essas entradas e as vias da cidade, elas estão abandonadas, né? A pessoa chega aqui hoje, infelizmente, a gente vê uma cidade que está suja, que o mato está crescendo aqui na avenida que a gente acabou de passar, que dá acesso para o centro da cidade, que dá acesso para vias importantes, locais turísticos importantes. Então, hoje nós temos mais, assim, pontos turísticos. Eu estava lendo sobre isso hoje, né? Estava dizendo assim, Foz é uma cidade turística ou tem pontos turísticos, né? Nós estamos mais para ter pontos turísticos, mas nós não estamos preparados corretamente para receber esse turista. A começar pela nossa infraestrutura, né? Precisa, se você entra em Gramado, é uma cidade super limpa, organizada, você vê jardins, vias, canteiros super arrumadinhos, né? E como você disse, nem tem pontos turísticos como nós temos, né? Como as Cataratas, como os parques, a Itaipu e tudo mais. Então, Foz precisa estar melhorando nisso. Esse abandono que a nossa cidade se encontra precisa mudar. Exatamente. A gente precisa fazer a diferença. O turista sabe que chegou em Foz quando escuta: olá, que tal, senhor? Que procura? E uma outra situação que precisa estar investindo em Foz é uma educação para o turismo. Exato. Né? A gente, na minha época lá de ensino médio, a gente tinha várias palestras sobre como receber um turista. E hoje em dia a gente se perdeu nisso. Então, a nossa população, ela precisa estar preparada para receber um turista. Às vezes, se você andar lá pelo centro e encontrar um francês, um italiano, um americano, e ele falar em outro idioma, muitos de nós, e me coloco no meio, não sei falar outra língua abrangentemente, né? Eu falo inglês mais ou menos. Então, a gente precisa estar investindo isso, né? Também. A população precisa estar preparada para receber o turismo. Sem dúvida. Isso começa lá dos pequenininhos, né? E isso fomenta o comércio. Você sabe o que vender, como vender para essa pessoa que está vindo aqui. Não, ela não precisa só ir lá no Paraguai ou na Argentina. Ela pode explorar coisas aqui de Foz. Foz tem a situação de artesanato maravilhoso. Nós temos artesãos incríveis e a gente não tem isso divulgado aqui no meio da cidade. Pouco ou quase nada, né? Mais nos pontos turísticos. Mas e por que não aqui no centro? Exatamente. Candidato, eu queria dar mais um tempinho aqui, porque tem algo muito especial para dizer, que é sobre uniforme, gente. Você que gosta de sempre estar com o uniforme bonitinho, legal, os filhos com uniforme para a escola, você que joga aquele futebol, aquele vôlei no final de semana e não tem uniforme, imagina só o uniforme para o teu time. Dá uma olhadinha no recado que a Statex tem aí para vocês. Olá. Estamos na Statex hoje, especificamente no setor de bordados. Quero fazer uma breve e rápida apresentação do que nós fabricamos, do que nós produzimos na linha têxtil. Jalecos para a área médica, estudantes, jaquetas japonas,
uniformes escolares, camisetas promocionais personalizadas, serigrafia, bordado e sublimação. Nós atendemos os uniformes industriais, empresariais, escolares e tantos outros segmentos que utilizam dos uniformes para ter uma excelente identidade visual. Vista você também um bom uniforme. Venha para a Statex. Só quem fabrica vende mais barato. Um abraço a todos. Statex há 27 anos vestindo Foz do Iguaçu de um jeito novo, de um jeito diferente. Fala com a equipe lá do Paulo Tremarinho, eu tenho certeza que você vai fazer um negócio incrível. Vai uniformizar a tua equipe, os seus profissionais e os seus filhos vão para a escola também, lindão de uniforme novo. Dando sequência aqui ao nosso Pode Debater, vamos pegar a última pauta e vamos falar do quê? De esporte, candidato. Esporte em Foz do Iguaçu, que é muito importante. A gente sabe que tem vários atletas que precisam ser valorizados, como também novos atletas precisam ser criados. Você acredita que seria possível promover práticas de esporte ou atletismo nas escolas e nas comunidades? Qual tipo de projeto você pensaria para que isso acontecesse? Foz tem várias pessoas atuantes na área do esporte, né? A gente precisa levar isso para os bairros. E eu acredito que uma situação, um projeto seria fomentar dentro da iniciativa privada espaços para que a gente possa desenvolver isso, né? O esporte, ele tira a criança da rua, ele leva a criança para a escola, ele estimula, ele melhora a saúde mental, e várias outras coisas. E pode até dar uma profissão aí, a gente descobrindo vários talentos. Foz tem muitos talentos na área do atletismo, do futebol e por aí vai. Então, eu acredito que uma situação é essa. A gente levar a iniciativa privada para os bairros, construir e estar aí investindo bastante no esporte para melhorar a vida dessa população. Olha, eu acho que essa opção ela é realmente muito boa, porque a iniciativa privada quer crescer. Sim. Tem vontade, né? Verdade. Candidata, você tem 1 minuto e meio, né, para conversar com o seu eleitor, pedir o seu voto, falar o seu número de urna e dizer o porquê que você deve ser a nossa vereadora a partir do ano que vem. Tá bom? Fica à vontade, o tempo é seu, olhando para aquela câmera ali. Bora lá. Então, eu vou convidar você, no dia 6 de outubro, votar 44277, Pedagoga Rejane, e dizer para você, assim, que eu estou aqui, né, me colocando à disposição da nossa cidade, da nossa população dessa Foz do Iguaçu, que eu amo tanto, que eu sou de Foz, e que você acredite, conheça minhas propostas, siga no meu Instagram, Pedagoga Rejane, lá você vai encontrar muitas das minhas propostas, de quem sou eu, né? Analise, vote consciente. Tenho ouvido muito, não venda o seu voto, não venda o seu voto, né? Porque depois você vai 4 anos pagar muito caro por esse voto vendido. Analise todas as propostas. Eu não digo assim, vote só em mim. Eu quero que você analise, eu quero que você me conheça. A gente não pode votar em quem a gente não conhece. Então, vai lá no meu Instagram, segue, conheça as minhas propostas e vote consciente no dia 6 de outubro. Pedagoga Rejane, 44277. Igual a BR, gente. E só para finalizar, bora comigo fazer essa mudança. Eu sempre digo isso. E a mudança é precisa, é necessária. Já passou da hora. Exatamente. A gente está sentindo que Foz vai passar por um novo momento e Ai, tá na hora. De verdade. Tá na hora disso acontecer. Candidata, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente sabe que esse tempo de campanha é uma loucura, né? E você dedicar esse tempo aqui para bater um papo com a gente realmente é muito honroso. Imagina, né? Foi um prazer. Amei, né? Nunca tinha participado de um podcast e me senti honrada com o convite e o espaço que vocês deram pra gente. Maravilhoso. Perfeito. Você é uma pessoa incrível. Galera, muito obrigado aí também a você que nos acompanha aqui no Pode Debater. Obrigado pela sua participação. Ah, você não tá participando? Então comenta aí, participa com a gente. Se inscreve no canal. Ó, tem um sininho bem bonitinho que ele não tá à toa. Clica nele pra você ter aí já de primeira mão as notificações de cada vez que a gente subir um vídeo novo aqui, né? Já chegamos, ou não consigo nem mais me localizar aqui. A produção também tá me ajudando de vez em quando, mas acho que já chegamos a 90 episódios já. É bastante opção. A gente talvez não vai conseguir bater a meta de 140 entrevistados, né? Teve muita evasão aí por conta dos horários, dos políticos e tudo mais. Mas a gente sabe que a gente está fazendo nosso papel.
quer levar a verdade, a credibilidade, que para cada candidato se promover aqui e você, no dia 6 de outubro, tomar a melhor decisão. Eu tenho certeza que se você, eu, nós, juntos, tomarmos a melhor decisão para Foz do Iguaçu, com certeza vai melhorar a educação do seu filho, vai melhorar os asfaltos cheios de buracos, estraga o meu e o seu carro. Ninguém mais vai chegar atrasado no trabalho, porque os ônibus vai ter, sem aquela lotação louca, que parece que todo mundo está espremido dentro de uma sardinha, lata de sardinha, andando de ônibus na cidade, né? E assim, tudo é política, gente. Não fale, eu não gosto de falar de política. Tá bom, você não gosta de falar agora, mas você tem que sofrer as consequências depois, tá bom? Então se envolva, não vote em branco. Quando você vota em branco, é a mesma coisa que você pedir um lanche e falar, coloca qualquer coisa aí. E aí o cara enche de cebola o seu lanche e não tem como reclamar depois, tá bom? Pode Debater tá aí para isso. Escolha os candidatos, converse com os candidatos, investigue cada um deles, tá bom? Saiba, entenda o que cada um tem em mente para nossa cidade. E depois disso, fiscalize. Depois de você votar nele, você vai ficar em cima também, viu? Porque o poder do voto é muito maior que o poder da caneta. Se você não colocar ele lá, não tem como decidir nada. E se você colocar, você tem um dever de ficar em cima. Eu e você pode fazer isso de uma forma diferente. Se eu te perguntar agora, em quem que você votou nas últimas eleições, eu tenho quase certeza que você não vai saber me dizer. Mas daqui 4 anos, eu e você vamos saber em quem nós votamos, porque a gente vai fazer isso a partir de agora de um jeito novo, de um jeito diferente. O Pode Debater está aqui justamente para pegar na sua mão, para que a gente possa fazer junto cidadania, tá bom? Então vamos lá, até o próximo episódio, viu? Forte abraço e até lá. Valeu, tchau, candidato. Tchau. Pode Debater. Um oferecimento. Marque-se, Marcas e Patentes. Colégio Aquarela. Estatex, Uniformes e Esportes. E Vaoro Arquitetura. Uma produção RP Comunicação.